Então, olha um exemplo aqui de madeira de porta que o núcleo é de colmeia. Vocês acham que essa porta aí ela segura alguma coisa quando a gente fala sobre projéteis? Né? A gente tem que ter em mente que essa porta aí, né, geralmente isso aí até papelão no meio dessa porta aí, são duas fórmicas ali, né, duas lâminas e papelão aí no meio. Ter em mente que isso aí não vai segurar absolutamente nada, ok? Aí você tem a porta que ela é sarrafiada, ou seja, você tem partes sólidas e tem partes ocas nessa madeira. Claro que se pegar nas partes ocas, ela é praticamente idêntica à anterior. Né? Ela vai apresentar muito mais resistência mecânica se pegar na parte sólida. Também é uma porta que é utilizada em ambientes internos, né? Na parte interna de móveis. E aí você tem um núcleo sólido, né? Você tem as madeiras maciças, geralmente essas portas elas são até de média densidade, né? De média densidade, isso aí depende também do poder adquisitivo ali do proprietário daquele imóvel, né? Mas geralmente são madeiras ali de média densidade e elas apresentam uma resistência, né, maior do que as duas anteriores, justamente porque ela parede, ou desculpa, é uma madeira maciça, não tem partes ocas. E aí, sobre madeira, eu coloco aqui, apresento para vocês um estudo de caso que aconteceu em novembro de 2022. Só contextualizando aqui, criminosos armados, três criminosos armados desceram de um veículo, né, e saíram atirando contra uma vítima que estava sentada em frente à sua residência, né? Cada um desses três criminosos estava com uma pistola 9 milímetros, 40, né? 9 milímetros Luger, 40 Smith Wesson e 380 ACP. E começaram a atirar contra essa vítima, ok? E aí, um projétil expansivo, né? Ele atingiu, né? O cara, ele entra correndo ali para dentro da casa dele, e aí eu vou mostrar aqui a fachada, né? Observe que você tá vendo aqui já algumas moças, ó, tem moça aqui, tem moça aqui, tem moça aqui, outra aqui, e um desses tiros pegou bem aqui, ó, né? Um desses tiros ele pega aqui na porta, olha lá, pegou aí na porta. Esse tiro que pegou na porta, pessoal, aí a gente não sabe se ele, na hora que passou, ele empurra a porta volta, ou ele tentou fechar a porta. Sei que a porta, quando recebeu esse impacto aqui, ela estava fechada, né? E aí a pergunta que eu fiz é: quantas barreiras intermediárias, um calibre que muita gente considera anêmico, né? O 380 ACP, munição expansiva, conseguiu ultrapassar? Será que ela ficou nessa madeira aí é uma porta externa, né? A gente já pode considerar aí uma madeira de média densidade, de espessura. Nessa parte mais espessa aí, deu 18 centímetros. 18 centímetros de espessura aí. O que é que vocês acham? Nessa parte mais espessa. Atravessou, ficou aí dentro, atravessou quantas barreiras? Professor, Alguém chuta? professor, Oi. 18 centímetros? Tem Não, certeza que 18 milímetros, desculpa, falei centímetros, 18 milímetros. Centímetros ia ficar. E aí a porta dessa daí eu acho que nem ia conseguir abrir, né? 18, bem, 18 milímetros, 18 milímetros. A porta, observe que ela tem partes mais espessas, mais essa é a finas, almofada né? da porta, né? Eles chamam, né? Ela pegou exatamente na parte mais espessa, por isso que deu os 18 milímetros, né? 18 milímetros. A porta mesmo ali, ela tem 12 milímetros. E aí, ficou na porta? Será que passou? Passou quantos obstáculos depois aí da porta? O que é que vocês acham? Para um calibre que muita gente considera um calibre anêmico. Alguém chuta? Uma, duas, três, quatro, nenhuma barreira. Alguém respondeu aqui, vamos lá. Passou a porta, eu acho.
O Lucas falou que não conseguiu transfixar. Então vamos lá, né? Ninguém colocou muita fé aí no 380. Então vamos ver o que é que aconteceu na realidade. Ele atravessou a porta. Tá vendo esse armário de cozinha aqui? Olha onde é que pegou lá, ó. Pegou no armário de cozinha. Sabe o que é que tinha dentro do armário desse compartimento aí? Ah, esse armário de cozinha é aquele de MDP, não é MDF, é aquele MDP, aquele que esfarela todo. São 10 milímetros aí. Olha o que é que tinha dentro. Uma panela de pressão. Atravessou a panela? Também atravessou aqui. São 3 milímetros de espessura, de alumínio, né? Também duas de madeira e uma barreira de metal. A tampa estava dentro, né? A tampa estava dentro. Não conseguiu quebrar a tampa, mas conseguiu fazer uma moça ali na tampa, ó. A tampa é mais espessa. Onde é que o projétil ficou? E aí a gente pensa o seguinte, pô, como é que esse projétil, né? Tanto que no dia eu achei que era um calibre 9 milímetros Luger e munição é TOG. Eu disse, pô, para fazer isso aqui tudo foi uma munição 9 milímetros é TOG. Só que aí quando a gente pegou o projétil, né, tirou a gaveta e pegou o projétil, onde é que ele estava lá, em cima do trilho, olha o que é que aconteceu. E aí explica por que que esse projétil, né, é, ele conseguiu romper todas essas barreiras. Por quê? Porque um projétil, pensa comigo, a gente falou na aula passada, um projétil para ele romper barreiras, ele tem que ter energia. Se ele perde parte dessa sua energia, lembra que a energia ela é convertida, dissipada, transferida, né? E transformada para outras formas de energia. Então, se ele perde muita energia ao ser deformado, fica pouca energia para ele conseguir romper os obstáculos. Então, o que aconteceu? 12 milímetros a porta de madeira, mas como atravessou a porta mais espessa, foram 12 milímetros. A MDP foi 10 milímetros e a terceira barreira 3 milímetros, mas ainda fez uma moça e sofreu um ricochete na panela, ok? Então a posição final no trilho da gaveta. Olha o que é que aconteceu com esse projétil. Ele sofreu muito ou pouca expansão, muito ou Quase pouca, nada. quase nada, né? Aí é porque quando eu peguei esse projétil, provavelmente é, a madeira, né? Soltou. Mas esse projeto, quando ele. E é o que acontece muito em. Com projetos expansivos em contato com a madeira. Ele sofre um entupimento dessa ponta, e aí esse projétil ele meio que se comportou como um projétil não expansivo. Então, por isso que ele exatamente, quase ele não expandiu. E foi por isso mesmo, né, por ele não ter se expandido, não ter se deformado muito, que ele conseguiu manter sua energia e ir rompendo as outras barreiras. Pessoal, isso não é incomum. Eu tenho vários, ó, nos nossos cursos aqui, aí a gente faz isso com muita frequência, né? Aqui nós temos Professor, exemplo, ó. Oi. a gente na outra aula, o senhor falou que quanto maior a velocidade, mais ele vai se é, expandir, mais ele vai se fracionar, né? Não é isso? Quanto maior a velocidade Meio. do objeto, Certo, certo, maior velocidade, mas isso aí é no meio hidrossólido, né? O projeto expansivo, ele foi projetado para se expandir onde? No meio hidrossólido, né? Então, se você atira em gelatina, se você atira em argila, se atira em tecidos moles, né? Em tese, é para esses projéteis se expandirem. Mas, né, não sei assim, se a nossa eu colega estou tentando perita. raciocinar. Como o 380 tem uma velocidade mais baixa, se fosse um projeto semelhante a esse no 9 milímetros, talvez ele tivesse expandido mais. Não, Faz sentido? aí não é, o projeto ele vai, o que faz o projeto se expandir é ele penetrar no meio hidrossólido. Se não for meio hidrossólido, ele não vai expandir. Ele foi projetado para expandir no meio hidrossólido. Ok. Observe como nós temos vários exemplares aí nessa imagem, né, de projéteis de vários calibres, não só no 380. Ó, esse primeiro aí. 45 ACP, se entupiu com madeira. Olha esses 5 projéteis aí de munições no calibre .40 Smith Wesson diferentes. Você tem munição Copper Bullet, você tem munição Bonded,
Você tem munição Gold aí, todas elas entupiram. Você tem munição aqui no 9 milímetros, munição bonded, munição Pro-Choque, munição Gold, todas no 9 milímetros. E você tem no 380 também. Então não é o calibre, e sim esse orifício que ele é criado, não é? Quando em contato com madeira, principalmente madeira de baixa densidade, a tendência desses projéteis é o entupimento. É o entupimento. Ok? Pessoal, projétil expansivo, ele se entope com é, muita facilidade. Tecido entope, pele entope, osso entope. Então isso aí é bem comum, né? Você utilizar munições expansivas e, no fim das contas, elas não expandirem. Todos esses projéteis aí, eles se comportaram, depois do impacto na madeira, como um projétil não expansivo. Um projétil não expansivo. Ok? Então, eu quero que vocês entendam que, e quem consegue imaginar aí, né? É muito mais fácil acontecer entupimento no 380 no 40 e no 45 do que no 9. O orifício das munições expansivas no 9 milímetros é bem menor do que o orifício expansivo nesses outros três calibres. Então, só lembrando, o que faz o projétil expandir é ele estar se movimentando no meio hidrossólido. Aqui o comportamento é outro. Se for madeira de baixa densidade, muita facilidade de entupimento. Média densidade também acontece entupimento, mas não tão mais, não é mais, não é tão fácil quanto de baixa densidade. De baixa densidade é bem simples. Pessoal, testezinho aí que a gente fez, atirou aí contra duas placas de madeira, a madeira Pinos de 23,37 milímetros e aqui é o MDF de 15,67 milímetros.